para falar, inclusive, sobre esse e outros assuntos nesse universo da pesquisa. A gente vai conversar com o Marcos Cruz. Ele está pronto, produção? Marcos Cruz, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo à Opinião Livre no programa de hoje. Bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio Cruz, né? Aí, nossa empresa Multidados, nós temos a sede em Belo Horizonte, mas atuamos em todo o Brasil, não somente no estado da Bahia ou de Minas, mas temos pesquisa em todo o território nacional. E hoje, nesse ano de 2022, fizemos 30 anos de atuação em todo o Brasil, com ênfase principalmente na região sudeste e no estado da Bahia. Por quê? Essa prioridade em termos de sudeste e a Bahia, devido à questão de logística mesmo. E como nós iniciamos principalmente no norte de Minas, que faz divisa com a Bahia, então até por questão de logística foi mais fácil. Voltando à questão da apresentação, né, dentro das pesquisas que nós realizamos, né, a Bahia praticamente tem 15 anos que nós fazemos, principalmente prefeituras, trabalhos que acompanham, né, as administrações e também a eleição de presidente. Nós trabalhamos também na eleição de 2018 e 2014 também no Estado. Então, enfim, a gente tem um histórico muito bom no Estado. E iniciamos um trabalho agora em vários municípios, principalmente os maiores, né? E dentro desses municípios maiores, chamaram a atenção Vitória da Conquista, como você falou aí, Feira de Santana, Salvador, enfim, os principais municípios baianos, né, mostrando a realidade do seu dia a dia. Enfim, eu estou aqui à disposição de vocês aqui, e a realidade, a entrevista é um debate, então muitas vezes é melhor colocar tipo assim, as perguntas, porque senão a gente fica só falando e não. Perfeito. Fora um pouco do foco, né? Mas estou à disposição de vocês em relação a, igual eu falei, ter um histórico tanto de pesquisa quantitativa como qualitativa há 30 anos, né? A empresa chama Multidados e com essa vasta atuação. E um ponto importante, só concluindo aqui, nós fazemos trabalho para todos os partidos políticos. Nós não somos exclusivos nem do PT, nem do PL, nem do MDB, nem do PSDB, enfim, todas as correntes políticas, devido à nossa seriedade, que o mais importante é o trabalho de qualidade. Perfeito, Marco. Marco, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, e que eu acredito que é de interesse da nossa audiência, porque assim não é comum a gente ver um profissional dessa área de pesquisa eleitoral de uma empresa com 30 anos, né, que demonstra credibilidade de falar, é o seguinte: como é que é realizada uma pesquisa eleitoral? Porque toda vez quando a gente fala de pesquisa eleitoral, o discurso do senso comum das pessoas é: eu nunca fui entrevistado, não é? E isso acaba, de certo modo, sendo um discurso, uma narrativa que muitos utilizam para tirar a credibilidade das pesquisas. Aí eu gostaria que você esclarecesse para a audiência como é que esse processo da pesquisa eleitoral é feito e por que quando ele é feito com seriedade, ele tem grande chance de acertar o resultado eleitoral. É o seguinte, a pesquisa ela não tem uma repercussão muito grande, que a maioria dos entrevistados são pessoas que ganham até um salário mínimo, são pessoas de baixa escolaridade, pessoas que têm um rendimento baixo. Então, o que acontece? Pessoas que têm uma alta escolaridade, por exemplo, vou dar exemplo aqui, acima de 5 salários mínimos, o número de entrevistas dessa faixa é muito pequeno. Então, dificilmente você, num círculo de amigos que tem um rendimento maior, você vai ouvir falar que alguém foi entrevistado.
Já as pessoas que ganham até um salário mínimo, que tem um rendimento, uma baixa escolaridade, muitas vezes eles respondem uma pesquisa e depois eles não dão nem conta que aquilo foi uma entrevista. Achou, eu tive um bate-papo. Então, não há uma repercussão. Então, no município igual Salvador, Feira de Santana, você entrevistar alguma pessoa que tem um rendimento, que dá uma repercussão, que tem um poder aquisitivo mais alto, é muito pequeno. E, geralmente, igual eu coloquei, a escolaridade, geralmente, são escolaridades mais baixas, devido às normas que o TSE coloca que a pesquisa deve obedecer. Se você obedecer às normas do TSE, e, consequentemente, alguns pontos do IBGE, a pesquisa não dá errada. Porque o TSE ele fornece para a gente o sexo, as regiões onde o eleitor vota, a escolaridade e as faixas de idade, enfim, todas essas informações permitem a qualquer empresa de pesquisa realizar um trabalho correto. Então, devido o eleitor entrevistado ser um público com um rendimento mais baixo e geralmente um eleitor que trabalha, que tem pouco tempo, então não acaba tendo essa repercussão, ok? Perfeito, meu amigo. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Então, o TSE dá todas as regras de como é que a pesquisa deve Correto, ser realizada e a empresa de pesquisa apenas executa aquelas regras que foram estabelecidas. correto, correto. Ah, Nós não inventamos, nenhum instituto inventa nada. É tudo a base de informações que nós recebemos e que os demais institutos recebem, que são um acesso público, não é privado. Então, se você pegar todas as informações técnicas, você consegue fazer uma pesquisa correta. Não precisa inventar nada, é só buscar as informações que o TSE e o próprio IBGE fornece para podermos realizar um trabalho bem feito. perfeito, Marco. Agora vamos falar um pouquinho sobre Bahia. Então, você comentou que já realiza pesquisas aqui no estado há 15 anos. Nessa jornada de 15 anos, existiu algo que surpreendeu você nas pesquisas? Foi algo assim atípico? Ou nesses 15 anos, o que aconteceu aqui é o reflexo de que acontece geralmente nos outros estados, na política em geral? É o seguinte, cada cidade, cada estado é uma realidade diferente. Não existe uma cidade ou um estado que é igual ao outro. É o primeiro ponto. Sobre surpresas, aconteceu surpresa sim, mas devido à indecisão do eleitor, que muitas vezes são colocados nomes para o eleitor que são nomes que não, tipo assim, não agradam o eleitor. Então, na Bahia aconteceu muitas escolhas no menos pior. Tipo assim, vamos escolher o candidato que seja o menos pior. E aí, quando acontece isso, principalmente na mídia, aconteceu uma surpresa. Mas na realidade, não. É que os nomes que foram colocados foram nomes a desejar. Só para te dar um exemplo, na eleição de deputado mesmo, não que os atuais deputados são a desejar, mas fizemos 8 pesquisas no estado da Bahia de nomes bons que poderiam ser deputados, né? E desistiram. Por quê? Devido a várias dificuldades. Que é uma campanha cara, a questão de logística, a distância. Só para te dar um exemplo, o estado da Bahia, hoje, ele tem mais de 400 municípios, né? Comparando com o estado de Minas, que tem 853. Então, Minas, com uma área bem parecida, que é um pouco maior do que a Bahia, né? Então, tem o dobro de municípios. E essa distância dos municípios encarece e dificulta muito a campanha principalmente, deputados. Então, quando você tem uma dificuldade logística de nomes, o eleitor muitas vezes vem, não, vou escolher o menos pior. E isso acontece muitas vezes a questão também de prefeito, que você não tem um nome
a escolha. Tanto que essa semana um membro do Tribunal de Contas da União colocou que para ser prefeito a pessoa tem que ser um pouco louca, que devido às dificuldades que a pessoa enfrenta. Correto? Feito. Marco, agora vamos falar sobre o fenômeno doutora Raíssa, né? Doutora Raíssa, ela surgiu na Bahia, né? Surgiu assim, foi um boom e foi um resultado extraordinário nas urnas. Teve mais de 1 milhão de votos, né? Esse resultado nas urnas que a doutora Raíssa teve, ele estava sendo percebido durante as pesquisas que estavam sendo feitas no período eleitoral? A questão da doutora Raíssa Soares é o seguinte: se a eleição, eu até coloquei, se a eleição fosse em novembro, por exemplo, igual aconteceu na eleição anterior, de 2020, provavelmente esse 1 milhão de votos teria crescido mais. Por quê? Porque o nome, como foi a novidade, e essa novidade para chegar em todos, tipo assim, uma conversa, resumindo em termos, o eleitor ele gosta de política, mas na realidade a política está entre o sétimo e o oitavo assunto que é mais discutido nas famílias. Então, não houve tempo até a eleição de 3 de outubro de 2022, o nome da doutora Raíssa chegar a todos os lares baianos, mesmo com a propaganda eleitoral, que era um nome desconhecido. Então, surgiu do nada e foi um fenômeno, porque teve mais de 1 milhão e que deveria, provavelmente, se a eleição fosse em novembro, esse número seria muito maior. Mas o que causou esse sucesso todo por quê? Porque o eleitor, tanto que é ligado ao PL de Bolsonaro, o eleitor que é de Lula, que votou em Lula, enxergou na doutora Raíssa um nome que poderia resolver principalmente seus problemas locais. Das nossas pesquisas mostram que você tem a saúde, um problema crônico de vários municípios, você vê assistência social, que são áreas que é ligada à doutora Raíssa. Então, o eleitor, além de ser candidato ao Senado, acabou enxergando ela como um possível nome a prefeito. Por quê? Porque ela tocou o dedo na ferida, que são os problemas que o eleitor, no dia a dia, passa, que é a saúde precária, a assistência social, o saneamento básico, o emprego. Então, o discurso dela, para quem chegou, foi muito feliz. Então, eu acredito que esse fenômeno acabou se dando por causa que o discurso foi um discurso correto, independente de sua corrente ideológica, se fosse de centro, de direita ou de esquerda. Por isso que houve esse sucesso devido a esse discurso correto que ela apresentou durante a campanha. Pergunta a você, em relação ainda sobre a doutora Raíssa, que é o seguinte: na Bahia, a disputa ela foi muito cheia de testosterona, porque você só tinha praticamente homens disputando a majoritária, né? E doutora Raíssa foi o único nome feminino. Você acha que o fato dela ser mulher contribuiu também nesse ambiente muito com discurso muito masculino, e ela como médica trazendo um discurso mais suavizado, um discurso mais humano pelo cuidado que ela tem com as pessoas no discurso dela, né? Olha, cuidado com a vacina, cuidado com a doença, cuidado com aquilo, aquele discurso assim meio que mãezona. Você acha que isso, de certo modo, contribuiu também para fortalecê-la nessa disputa? Não, com certeza, contribuiu sim a questão desse discurso, igual eu coloquei anteriormente, né? Só que o que acontece? A questão de ser mulher,
principalmente no estado da Bahia, se você verificar o histórico do estado, a vida toda o eleitor votou em candidatos do sexo masculino. Nunca houve assim a questão de uma campanha, não, vamos eleger uma pessoa do sexo feminino, tanto que a primeira prefeita na Bahia, se eu não me engano, foi na década de 60, então muito recente. Então eu acredito hoje que a mulher no estado da Bahia, ela tem um crescimento muito grande, e a questão da votação da doutora Raíssa ajudou a quebrar esse estigma da mulher. Mas um dos pontos que a gente colocou aqui os elogios aqui, né, mas também teve também uma certa dificuldade. Por quê? Porque a doutora Raíssa, ela veio do interior para a capital. E na maioria dos estados, e até na própria Bahia, também tem uma dificuldade muito grande. Talvez até por questão, vamos supor, se a doutora Raíssa tivesse sua base eleitoral em Salvador, para o interior, com certeza seria até mais fácil, e provavelmente ela teria ter uma votação maior, que ainda existe esse preconceito ainda, principalmente das cidades maiores com as cidades pequenas, que a atuação dela foi em Porto Seguro, que é uma cidade não está entre as 4 maiores da Bahia. Então, isso acaba dificultando também essa questão do sucesso, mas são paradigmas que estão sendo quebrados no dia a dia, e o tempo de tanto que as pesquisas nossas que nós estamos realizando, a maioria dos candidatos que foram candidatos em 2022 estão tendo uma queda. O próprio Lula foi eleito com a votação, hoje seu índice é bem mais baixo do que quando ele foi eleito. Já a doutora Raíssa, ela teve uma votação, e a votação dela cresce no dia a dia, mostrando que o discurso dela não foi esquecido. Então, isso é muito positivo, e eu acredito muito, pelas pesquisas atuais, que ela vai ter muito sucesso nas eleições 2024 ou 2026, caso ela venha a ser candidata. Mas, dentro da sua pergunta aí, eu acho que o ponto principal foi a quebra desse paradigma, que se você vê o histórico, igual a família do Antônio Carlos mesmo, não lançou mulheres, tipo assim, da família como candidatas a governador, a governadora, ou mesmo prefeita. E isso acabou ao longo do tempo, né, mantendo uma certa tradição masculina. Mas, igual eu falo, paradigmas foram feitos para serem quebrados, e provavelmente o futuro político da doutora Raíssa seja de muito sucesso. Perfeito. Marcos, então, dentro dessa perspectiva que você traz, se eu fosse estrategista de doutora Raíssa, eu trataria de colocá-la na capital, porque isso iria, de certo modo, favorecer a expansão do nome dela para o estado da Bahia todo, né? Não, sem dúvida. Então, essa seria uma premissa interessante para que ela pense sobre isso, né? Para quem trabalha com ela, Sem pense a dúvida. respeito disso, né? Não, sem dúvida. Sim. Dentro dessa perspectiva, e pela sua experiência, quanto tempo leva, em média, né? Você disse que se a eleição fosse em novembro, por exemplo, ela conseguiria ter muito mais votos. Mas assim, você pegando esse fenômeno que é Raíssa hoje, certo? Essa força que ela teve na eleição do ano passado, e pelo que você falou, se manteve e ainda conseguiu crescer mais. Então assim, quanto tempo levaria, em média, caso ela estivesse na capital e ela tivesse condições de continuar batalhando, trabalhando o seu nome, trabalhando na política e se projetando nesse cenário eleitoral do ano que vem e para 2023, 2026? Quanto tempo levaria, em média, para que ela fosse realmente reconhecida na Bahia como uma força política, como uma liderança, a ponto do eleitor
colocar na mente dele, pronto, doutora Raíssa é uma possível candidata a governo em 2026. Doutora Raíssa é uma possível candidata novamente ao Senado. Porque assim, a Bahia são mais de 15 milhões de habitantes, como vocês são 417 municípios, é muito grande. A gente sabe que o nome do político não chega nas localidades. Mas pela sua experiência, se ela hoje viesse para a capital, quanto tempo, mais ou menos, ela conseguiria projetar o seu nome para os 417 municípios, caso ela decidisse disputar, por exemplo, a eleição em 2026? É o seguinte, temos dados técnicos que mostram quando o candidato ele atua na capital ou região metropolitana, não precisa ser exatamente na capital, não, mas na região metropolitana, a penetração no interior ela se dá muito, tipo assim, muito mais rápido, tipo o dobro do que quando essa liderança política está no interior. Então, eu acredito que para ter sucesso em 2024 e 2026, por que eu coloco 24? Porque a eleição de 2026 passa por 2024. Que se você analisar o histórico, praticamente a doutora Raíssa, ela atuou em 2020, se eu não me engano, só em Porto Seguro, e não atuou nas demais cidades do estado. Então, uma eleição depende da outra. E para ter sucesso em 2026, fazendo esse trabalho de visitas, encontros, palestras, nos municípios baianos em 2024, eu acredito que em 2026 o Estado todo vai passar a conhecê-la bem, mas só que é importante, não que ela vai fazer campanha, mas que ela visita, por exemplo, uma cidade, Paulo Afonso, tem que visitar Barreiras, você tem que visitar Vitória da Conquista. Você não pode fazer uma visita uma vez no ano e sumir daquela cidade. E também, outro ponto importante, que a maior mídia do Estado está na capital. Como a maior parte da mídia está na capital, isso também facilita o candidato a debater, a colocar seus pontos. Só para te dar um exemplo aqui, na eleição de 2020, a maioria dos eleitores das cidades baianas sabiam quem eram os dois principais candidatos a prefeito de Salvador. Olha, para te dar um exemplo, como que a importância da capital é fundamental. Então, eu acredito que se esse trabalho for feito nos municípios de 2024 e 2026, ela tem tudo para poder obter esse sucesso. Nessa última pergunta, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho do cenário nacional, né? A disputa eleitoral de 2022 de dois fenômenos, né? Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. As pesquisas, já desde o início, mostrava sempre a vantagem do Lula, né? E o resultado eleitoral deu Lula. E muita gente se questiona o seguinte: como é que Bolsonaro conseguia arrastar milhares de pessoas, uma multidão de pessoas por onde passava, e Lula não conseguia fazer nem 10% disso? Como é que essa realidade que nossos olhos vê, ela não se manifestava nas pesquisas e não se manifestou no resultado eleitoral? O que é que aconteceu com o eleitor que votou em Lula? Era aquele eleitor que não queria se expor, simplesmente chegou lá, colocou 13, mas existe essa dificuldade de muitas pessoas olharem para esse fenômeno que aconteceu no ano passado e restam algumas dúvidas ainda, né? Porque, como eu acabei de falar, onde o Bolsonaro ia, era milhares de pessoas, as motocicletas pelo Brasil.
e não se via isso com Lula. Nas redes sociais, a mesma coisa. O nível de engajamento, de atuação nas redes sociais em apoio ao ex-presidente Bolsonaro era muito superior também ao apoio que o atual presidente Lula tinha. Mas as pesquisas e o resultado na urna deu diferente. Qual explicação você que faz as pesquisas tem para esse fenômeno? É o seguinte, nós fizemos pesquisa sobre esse assunto e a pesquisa nacional nossa, nós colocamos quem votava, por exemplo, em Bolsonaro, aquele eleitor fiel, ou alguns colocam até como apaixonado mesmo, mas o eleitor fiel de Bolsonaro, que acompanha redes sociais, está no seu dia a dia, nacionalmente, chegou a 15%. Não é o que votou mais pessoas, mais de 40%, quase 50% votou em Bolsonaro, mas o fiel seria 15%. E esse eleitor fiel de Lula chegou a 4%. Então, ficou um índice de 15% para Bolsonaro a 4% de Lula. Então, Lula não passou esse engajamento de fidelidade igual o Bolsonaro teve. Então, se você verificar em termos de Brasil 15-4, embora o resultado final foi praticamente empate técnico, mas o engajamento ele é muito importante. E nesse engajamento, praticamente, Bolsonaro teve o triplo de tanto em redes sociais, passeatas, comícios, enfim, tudo em termos públicos, o Bolsonaro levou muita gente. E a questão principal da vitória de Lula é que o eleitor, ele foi colocado, o Lula sabia que quem poderia ganhar de Bolsonaro seria ele especificamente, Alckmin, nenhum outro nome ganharia de Bolsonaro, que é muito difícil ganhar, principalmente de um presidente que está numa reeleição. Então, o que aconteceu nas nossas pesquisas, nós verificamos? Teve a questão do auxílio emergencial, que estava no valor de 600, caiu não, foi cancelado, né? Aí veio depois a questão para 400, né? Então, essa queda de 600, 400, depois foi para 600, e isso deixou uma desconfiança, principalmente do eleitor mais simples, né? Com rendimento mais baixo, né? Com a desconfiança na palavra do Bolsonaro. Tipo assim, Lula ele foi eleito presidente, eu tenho certeza que vai manter R$600. E Bolsonaro, 600, caiu para 400, depois foi para 600, porque ele não entendeu essa logística do governo, que o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, na época efetuou. Então, passou uma desconfiança. Então, essa desconfiança foi fundamental para o eleitor que votou em Lula, votou porque ele não seria o melhor candidato do mundo, mas passou essa confiança. Então, foi fundamental para a vitória dele. E devido a essa fidelidade de eleitores mais fiéis, né, de Bolsonaro, por isso que qualquer comício a ter em Salvador, que Lula ganhou bem, Bolsonaro levava mais gente do que Lula. Então, o ponto técnico todo foi esse. A fidelidade é uma coisa, o voto é outra. Então, se você colocar só fidelidade, Bolsonaro tinha ganhado facilmente a eleição, mas o voto foi aquele voto do voto útil, vamos eleger mais segurança, e ainda veio a questão, Bolsonaro colocou os R$600 até dezembro, Lula vai se vencer, vai continuar nos 600. Então, foi o ponto, pelas pesquisas que nós fizemos, foi o ponto fundamental da consolidação da vitória do presidente Lula, né, nas eleições de 2022. Marco, muito interessante essa percepção. Eu não tinha imaginado isso, não, mas faz realmente muito sentido. Isso explica a força de Bolsonaro nas ruas, nas redes sociais, comparado a Lula, e mostra também, responde também a essa questão da derrota nas urnas e no processo eleitoral como todo. Marcos,
Você queria dar mais alguma informação, mais algum esclarecimento sobre o que a gente comentou aqui? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Colocar que eu estou à disposição de qualquer informação, qualquer dúvida, até para novas entrevistas, né? E para poder também desejar esse ano de 2023, que o governo atual acerte, que muitas vezes existe uma colocação que o eleitor brasileiro, a população brasileira, uma parte, principalmente que votou em Bolsonaro, deseja que o país dê errado. E isso, na última pesquisa nacional, mostrou que mais de 90% deseja que o Brasil dê certo, o Brasil avance. Então, essa questão de polarização, o eleitor não é benéfico a ninguém. Então, o que eu coloco que é um item muito importante, né, que eu não tinha mencionado, que o desejo do eleitor brasileiro é que o atual governo acerte, né, e que fique as diferenças de lado para poder, na próxima eleição, ser debatidas para poder o eleitor escolher o melhor. E finalizando aqui, eu estou à disposição de todos e qualquer dúvida, qualquer ponto ou qualquer questionamento, eu e a Multidados, né, que é formada por 5 diretores, nós estamos à disposição para realizar qualquer tipo de pesquisa ou debater qualquer assunto. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Nós entrevistamos aqui o Marcos Cruz, diretor da Multidados, né? Uma empresa de pesquisa aí eleitoral. Né? Acho que eles devem realizar outro tipo de pesquisa também, mas os caras acertaram bastante nas últimas pesquisas. Muito obrigado, meu amigo, pela entrevista e que Deus lhe pague.